vou te contar a história de como sobrevivi ao tráfico de mulheres. Aos 20 anos, fui vendida pelo meu próprio tio para um puteiro na Itália, onde passei 3 anos presa, sendo forçada a atender até 10 caras por dia. Consegui escapar com a ajuda de um cliente. Voltei para o Brasil escondida e vivi décadas carregando esse segredo. Toda mulher sonha com o dia que vai casar de véu e grinalda na igreja. Eu não era diferente, sabe? Tinha o sonho comum de qualquer moça do interior. Isso, até o dia que meu próprio tio me vendeu para um bordel na Itália. Vou contar tudo, tudo mesmo, para que nenhuma menina caia na mesma conversa que eu caí. O pior é quando a gente confia em alguém da própria família, num parente que deveria proteger. Mas aí, quando a gente descobre que foi traída, já tá longe demais de casa, sem documento, sem dinheiro e sem nenhuma esperança. Minha história não é fácil de ouvir nem de contar. Tem dias que acordo suada, com o coração batendo forte, achando que ainda tô presa naquele quarto escuro em Nápoles. Meu nome é Clara Pereira de Souza. Hoje tenho 65 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 20. Nasci e me criei em Divinópolis, no interior de Minas, cidade que já teve seus dias de glória com as tecelagens. Hoje moro em Curitiba há mais de 30 anos, bem longe da minha terra natal. Meu nome é Clara, e enquanto conto essa história, queria saber qual é o seu nome e de onde você está me ouvindo. Deixa aí nos comentários que depois eu vou ler todos com muito carinho. É bom saber que não tô falando sozinha nessa telinha, que tem gente de verdade do outro lado. Cada comentário me dá mais força para seguir contando essa história que guardei por tanto tempo dentro de mim. Divinópolis, nos anos 80, já não era mais aquela cidade próspera que minha mãe contava. As fábricas de tecido estavam fechando uma por uma. A vida estava apertada para todo mundo, mas a gente dava um jeitinho. Era uma vida simples, mas honesta. Nossa casa era pequena, de tábua, lá no bairro da Niterói. O teto pingava quando chovia forte, mas era nosso cantinho. Eu dividia um colchão no chão com minhas 2 irmãs mais novas, no mesmo quarto. Desde os 12 anos, eu já trabalhava de doméstica nas casas da parte rica da cidade. Depois, aos 17, consegui um emprego melhor na fábrica de roupas do seu Osvaldo. Nossa Senhora, aquilo lá era um sufoco. A gente passava o dia todo curvada na máquina de costura, fazendo bainha, pregando botão, costurando etiqueta. Eu me lembro das costas doendo, que só Jesus, mas era melhor que lavar chão dos outros. O salário? Uma mixaria. Não chegava nem a um salário mínimo, mas juntando com o que minha mãe ganhava lavando roupa para fora, dava para levar. Meu sonho era simples demais para quem olha de fora, mas era grandão para mim. Conhecer o mar e comprar uma casinha de tijolo para tirar minha mãe daquela lida pesada. Dona Maria, minha mãezinha, sofria com os reumatismos nas juntas. As mãos dela eram tudo tortas de tanto esfregar roupa na tábua, mas nunca reclamava. Eu via ela tomando aqueles chás de erva cidreira para aliviar a dor e continuando a trabalhar. Pensava comigo, um dia vou dar um descanso para Mainha. Ela merecia uma aposentadoria, coitada. Mas quem é que se aposenta sendo lavadeira de ganho? Tinha também o Beto, meu primeiro namorado. Um rapaz bonito, trabalhador, que mexia com conserto de carro na oficina do pai dele. A gente começou a namorar escondido porque minha mãe achava que eu era muito nova. Ele me esperava na saída da fábrica. A gente dava uma voltinha na praça, tomava um sorvete quando dava. Coisa simples. Foi com ele que conheci o que era gostar de alguém de verdade. A gente tinha planos de se casar, quando juntasse um dinheirinho. Mas aí a vida mostrou sua cara mais feia. Quando descobri que estava grávida, contei pro Beto achando que ele ia ficar feliz. Menina, que engano. No outro dia, ele sumiu da cidade. A mãe dele me disse que ele foi trabalhar em BH, mas eu sabia que era mentira. Ele fugiu foi de mim e da responsabilidade. Fiquei com o coração partido e uma barriga crescendo. Minha mãe ficou triste, mas me apoiou. Cria sozinha, minha filha. Deus ajuda. E eu criei coragem. Continuei trabalhando na fábrica até onde deu. Seu Osvaldo deixou eu ficar mais uns meses, mas já avisou que depois era rua. Foi no 5º mês que a desgraça bateu na porta. Tava trabalhando normal, naquele dia quente de outubro, quando senti uma dor forte, muito forte, e um molhado escorrendo pelas pernas. O piso da fábrica era liso. Escorreguei no próprio sangue e caí. Lembro das outras costureiras gritando, alguém me carregando. Acordei já no hospital, sem barriga e sem neném.
Os médicos disseram que foi por causa das condições, que eu trabalhava demais, que não me alimentava direito. Pode ser, mas acho que foi tristeza também. A gente sabe quando a tristeza adoece o corpo da gente. Voltei para casa mais magra e com um vazio no peito. A notícia correu à cidade e as fofoqueiras não perdoaram. Tá vendo? É isso que dá namorar escondido. Voltei a trabalhar depois de 2 semanas porque precisava do dinheiro, mas meu corpo ainda doía. Seu Osvaldo até que foi bonzinho, guardou meu lugar, mas as colegas me olhavam diferente. Eu era a moça que perdeu o filho do Beto que fugiu. Nome comprido, né? Mas era assim que me chamavam pelas costas. Foi bem nessa época ruim que meu tio Sérgio apareceu lá em casa. Ele era irmão da minha mãe, mas tinha saído de Divinópolis há mais de 15 anos. Vivia em São Paulo, depois foi para a Europa. Voltava de vez em quando, só para visitar. Chegou num carro alugado, todo bonito, com roupa de marca, relógio dourado no pulso. Trouxe presente para todo mundo. Um rádio novo para minha mãe, tecido para fazer vestido para as minhas irmãs, até um par de tênis importado para o meu irmão caçula. Tio Sérgio era o orgulho da família. O que tinha vencido na vida, como dizia minha mãe. Saiu da pobreza, conheceu o mundo, tinha dinheiro no bolso. Quando ele chegava, era festa na rua toda. Os vizinhos vinham visitar só para ouvir as histórias dele sobre a Europa. Contava que lá as ruas eram limpas, que todo mundo tinha emprego bom, que o dinheiro valia muito mais, e a gente, bobinha, acreditava em tudo. No terceiro dia da visita dele, percebi que ele me olhava diferente. Não era olhar de tio para sobrinha, sabe? Me senti desconfortável, mas não falei nada. Naquela noite, ele chamou minha mãe para conversar na cozinha. Fiquei espiando pela fresta da porta. Ele dizia que tinha um amigo italiano, dono de um restaurante em Milão, que estava precisando de garçonetes brasileiras. Que pagava bem em lira italiana, que dava alojamento e comida, que eu ia ganhar em um mês lá o que não ganharia em um ano na fábrica. Quando minha mãe me contou, fiquei dividida. Por um lado, tinha medo de sair do Brasil. Nunca tinha nem saído de Divinópolis direito. Por outro, pensava, é a minha chance de realizar meu sonho, juntar dinheiro, comprar a casa para Mainha. Tio Sérgio garantiu que ia me ajudar com tudo. Passaporte, visto, passagem. Disse que ia me encontrar em São Paulo e me levar pessoalmente até a Itália para me apresentar para o tal amigo dele. Pedi 2 dias para pensar. Fui até o túmulo do meu bebê, que nem nome teve. Levei umas flores de papel que eu mesma fiz. Sentei lá e conversei com ele, como se pudesse me ouvir. Meu filho, será que é certo eu ir? Será que é uma oportunidade de Deus? Ou uma tentação do inimigo? O vento balançou as flores. Tomei como um sinal e decidi. Ia para a Itália. A despedida foi a parte mais difícil. Minha mãe chorou muito, mas me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Não esquece da sua mãe. Minhas irmãs me abraçaram forte. O caçula pediu que eu trouxesse um carrinho da Europa para ele. Arrumei minhas poucas coisas numa mala pequena que o tio Sérgio me deu de presente. Era a primeira mala da minha vida. Antes, eu viajava com as coisas em saco de plástico mesmo. Tio Sérgio cuidou de tudo rapidinho. Em 2 semanas eu já estava com o passaporte, tirado às pressas em BH. Nunca tinha tirado foto 3-4 na vida. Fiquei dura que nem um poste. Ele também comprou minha passagem de avião. Divinópolis, BH, São Paulo, Lisboa, Roma, ia ser minha primeira viagem de avião. Fiquei com medo, mas também com uma animação danada. Pensei, é agora que minha vida vai mudar. Na véspera da viagem, tive um sonho esquisito. Sonhei que estava num lugar escuro, com várias portas trancadas. E eu batia em todas elas pedindo ajuda, mas ninguém abria. Acordei assustada, suando frio. Contei para minha mãe, e ela disse que era só nervoso da viagem. Me deu um santinho de Nossa Senhora Aparecida para levar comigo. Guarda na bolsa, minha filha, que a santa vai te proteger. Guardei o santinho no bolso da calça. E foi a única coisa que me salvou depois. Mas isso é história para outra hora. Chegou o dia. Me despedi de todo mundo com o coração apertado. Tio Sérgio me levou primeiro para BH, depois pegamos o avião para São Paulo. Na capital paulista, fiquei na casa de uns amigos dele por 3 dias. Eram pessoas estranhas, que falavam pouco comigo. Tinha outras meninas lá também, todas jovens como eu, todas dizendo que iam trabalhar na Europa. Algumas iam para a Itália como eu, outras para Portugal ou Espanha. Todas com a mesma história. Iam ser garçonetes, babás ou domésticas. Todas achando que iam ficar ricas. Se eu soubesse o que me esperava. Mas como é que ia saber?
Naquela época não tinha internet, não tinha celular, a gente acreditava no que os parentes falavam. E quem ia desconfiar do próprio tio? Do irmão da mãe? Só fui entender o tamanho da armadilha quando já era tarde demais. Quando já estava no outro lado do oceano, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem ter para onde correr. Mas espera lá. Não posso ir direto para a parte mais feia sem contar direito como tudo começou, né? Tenho que mostrar como aquela conversa do tio Sérgio foi tão convincente que até hoje me pergunto como pude acreditar. Foi assim, ó. A gente estava sentado na cozinha de casa, numa tarde quente, tomando um cafezinho requentado, quando ele chegou com aquele papo de emprego dos sonhos. Clara, tenho um amigo italiano, o seu Afonso, dono de um restaurante chique em Milão. Ele tá precisando de garçonete brasileira. Os clientes lá adoram o jeitinho brasileiro de atender, sabe? Com aquele sorrisão, aquela simpatia que só a gente tem, ele falou enquanto arrumava o bigode com os dedos. Ele me pediu para indicar alguém de confiança e... Pensei em você na hora. Você é bonita, educada, trabalhadora. Tem tudo para se dar bem lá. Fiquei com o coração acelerado ouvindo aquilo. Eu, trabalhando num restaurante chique na Itália, parecia coisa de filme, de novela da Globo. O tio Sérgio continuou, e cada palavra era como mel nos meus ouvidos. Você vai ganhar em lira italiana. 1 mês lá vale por 5 aqui na fábrica do Osvaldo. Em menos de 1 ano, você junta dinheiro para comprar uma casa para sua mãe, resolver a vida de vocês. Quando ele falou isso, olhei para minha mãe, que estava de pé perto do fogão, com aquelas mãos deformadas pelo trabalho pesado. Pensei nas dores que ela sentia todo dia, nos remédios caros que não podia comprar. Ele percebeu que tinha tocado no meu ponto fraco e continuou. Pensa só, Clara. Sua mãe podendo finalmente descansar, você mandando dinheiro todo mês, as meninas podendo estudar sem precisar trabalhar cedo como você. Foi nessa hora que me convenceu de vez. Quem não quer dar uma vida melhor para a família? Perguntei sobre a língua porque não sabia falar nem oi em italiano. Tio Sérgio deu uma risada e disse para não me preocupar. O Afonso fala um pouquinho de português. E tem outras brasileiras lá que vão te ajudar nos primeiros meses. Você aprende rapidinho o básico. E ele dá alojamento e comida por conta da casa. Só desconta uma coisinha pequena do salário. Ele me explicou que eu ia ganhar umas 800.000 liras por mês, que na época era muito dinheiro convertido para o nosso cruzeiro. Falou que em 6 meses eu já teria juntado o suficiente para comprar uma casa pequena em Divinópolis. Meus olhos brilhavam, imaginando as possibilidades. Mas tinha uma coisa me preocupando. E quanto custa a passagem, tio? Eu não tenho dinheiro para isso. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Não se preocupa com isso. O Afonso adianta o dinheiro da passagem e você vai pagando aos poucos, com o seu trabalho. É um investimento que ele faz. Depois soube que essa é uma das armadilhas mais comuns do tráfico de pessoas. A dívida que nunca acaba. Os preparativos foram todos correndo. Tio Sérgio disse que tinha uma vaga abrindo logo e não podíamos perder a oportunidade. Em 2 semanas, eu já estava com o passaporte na mão. A primeira vez que vi meu nome num documento tão importante foi tirado às pressas em BH, num lugar que o tio conhecia. Hoje penso que devia ser algum esquema ilegal, porque foi rápido demais. Também ganhei minha primeira mala. Era azul, de um material que parecia couro, mas era sintético. Pequena, mas para mim era um luxo. Coloquei nela as poucas roupas que tinha. 3 calças jeans, umas blusas simples, um vestido que minha mãe fez para mim e a sandália surrada que eu tinha. Tio Sérgio disse que lá eu ia poder comprar roupas novas com meu primeiro salário. A despedida da minha mãe foi a parte que mais doeu. Dona Maria chorou agarrada em mim na porta de casa. Minha filha, tenho medo de você ir para tão longe. E se acontecer alguma coisa, como é que vou saber? Como é que vou te ajudar? Eu enxuguei as lágrimas dela e prometi que ia ficar tudo bem, que ia escrever cartas toda semana. Mãe, é a chance da nossa vida. Vou trabalhar duro e voltar com dinheiro pra gente ter uma vida melhor. Ela segurou meu rosto entre as mãos, olhou fundo nos meus olhos e disse: Que Nossa Senhora te proteja, minha filha. Se sentir que tem algo errado, volta pra casa. Não importa o que aconteça, essa porta sempre vai estar aberta pra você. Depois, ela pegou um santinho de Nossa Senhora Aparecida, beijou e colocou na minha mão. Guarda isso com você sempre. Nos momentos de aperto, pede a proteção dela. Guardei o santinho no bolso da calça e nunca mais me separei dele.
A viagem de avião foi uma experiência e tanto para uma menina que nunca tinha saído de Divinópolis. O primeiro trecho, até BH, foi de ônibus, com o tio Sérgio do meu lado me explicando como ia ser tudo. Depois pegamos um avião até São Paulo. Vixe Maria, que nervoso na hora da decolagem. Agarrei no braço do tio com tanta força que ele reclamou. Calma, menina. Parece que nunca andou de avião. E era verdade. Nunca tinha andado mesmo. Em São Paulo, fiquei 3 dias na casa de uns amigos do tio. Eram pessoas estranhas, falavam pouco comigo. Tinha outras moças lá também, todas jovens. Uma ia ser babá em Portugal, outra empregada doméstica na Espanha, outra modelo na França. Hoje, eu sei que provavelmente todas tiveram o mesmo destino que eu, mas na época acreditei. Finalmente chegou o grande dia, o voo internacional. Saímos de São Paulo com destino a Lisboa, onde faríamos uma escala antes de seguir para Roma. Gente, que avião enorme! Tinha televisão no encosto da poltrona, comida que vinha em bandejinhas, comissárias de bordo falando inglês. Me senti uma artista de cinema. Durante o voo, o tio Sérgio me explicou mais detalhes sobre o trabalho. O restaurante do Afonso é um dos mais elegantes de Milão. Fica perto da catedral, num bairro chique. Você vai usar um uniforme bonito, atender pessoas importantes. Tem que ser educada e sorrir sempre. Ele falou também que eu ia dividir quarto com outras brasileiras no alojamento que era perto do restaurante. No começo vai ser difícil por causa da língua, mas logo você pega o jeito. Chegamos em Lisboa depois de quase 10 horas de voo. Minhas pernas estavam dormentes, minha cabeça doendo. Fizemos a escala e embarcamos para Roma. Quando o avião começou a descer para pousar na Itália, olhei pela janelinha e vi a cidade lá embaixo. Meu coração disparou. Era ali que minha vida ia mudar. Pelo menos, era o que eu achava. No aeroporto de Roma, senti o primeiro calafrio. Tio Sérgio, que tinha sido todo atencioso durante a viagem, de repente mudou. Ficou sério, apressado. Me levou até um homem italiano, careca, de óculos escuros, que nem sorriu para mim. Eles conversaram em italiano e eu não entendi nada. Depois, tio Sérgio virou para mim e disse: Clara, o senhor Marco vai te levar para o alojamento agora. Eu tenho que resolver uns negócios em Roma e não posso ir até Milão. Aquilo me pegou de surpresa. Mas, tio, o senhor não ia me apresentar pro tal Afonso? Não ia me levar até o restaurante? Ele desconversou. Disse que tinha surgido um imprevisto, que o Marco era homem de confiança do Afonso, que ia me levar pro lugar certo. Antes que eu pudesse protestar, ele me deu um abraço rápido, entregou minha mala pro Marco e disse: se comporta, faz tudo direitinho que vai dar certo. Foi a última vez que vi o Sérgio por muitos anos. Fui com o tal do Marco, sem ter muita escolha. Entramos num carro preto e saímos do aeroporto. Ele mal falava, só resmungava umas coisas em italiano que eu não entendia. Tentei puxar assunto em português, mas ele fez sinal para eu ficar quieta. Foi aí que comecei a sentir um frio na barriga, um pressentimento ruim. A viagem de carro foi longa, mais de 2 horas. Eu achava que a gente ia para Milão, mas depois descobri que estávamos indo para Nápoles, no sul da Itália. A paisagem pela janela ia mudando. Saímos da cidade grande e pegamos uma estrada entre montanhas. Eu estava exausta da viagem. Acabei cochilando. Quando acordei, já era noite e estávamos entrando numa cidade. O Marco parou o carro numa rua estreita, mal iluminada. Nada parecido com o bairro chique que o tio Sérgio tinha descrito. Descemos. E ele me levou até um prédio velho de 3 andares. Subimos até o 2º andar e ele bateu numa porta. Quem abriu foi uma mulher de uns 40 anos. Maquiagem pesada, cabelo tingido de loiro. Bem-vinda, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Me puxou para dentro enquanto o Marco entrava com a minha mala. O lugar era uma espécie de apartamento grande, com várias portas que deviam ser quartos. Tinha um cheiro forte de cigarro e perfume barato. A mulher se apresentou como Dona Carmen. Disse que era brasileira também de Recife e que ia me explicar tudo. Cadê o restaurante? Cadê o seu Afonso? Perguntei, já sentindo que tinha algo muito errado. Dona Carmen deu uma risada que me gelou a espinha. Queridinha, não tem restaurante nenhum. Não tem Afonso. Você tá na casa da Carmen, o melhor bordel brasileiro de Nápoles. E a partir de agora você trabalha para mim. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Bordel? Trabalhar para ela? Como assim?
Comecei a tremer. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Houve algum engano. Meu tio Sérgio me trouxe para trabalhar como garçonete num restaurante em Milão. Falei com a voz falhando. Dona Carmen trocou um olhar com o Marco e os dois riram. Não teve engano nenhum, querida. Seu tio sabia exatamente para onde você estava vindo. Ele recebeu $5.000 por você. Um bom preço, porque você é jovem e bonita. Aí o mundo desabou de vez. Meu próprio Tinho tinha me vendido. Me vendido como se eu fosse um bicho, uma mercadoria. Tentei correr para a porta, mas o Marco me segurou com força. Gritei, esperneei, mas não adiantou nada. Dona Carmen abriu uma porta lateral e me empurrou para dentro de um quartinho minúsculo. É melhor se acalmar e aceitar a situação. Quanto mais cedo você entender como as coisas funcionam aqui, menos vai sofrer. Naquele quartinho foi que o pesadelo realmente começou. Era um cubículo. Uma cama de solteiro, um armário pequeno e um banheiro do tamanho de uma caixa de sapatos. A janela tinha grade por dentro e por fora. Não dava para abrir. A porta só trancava por fora. Era uma prisão. Passei a primeira noite chorando até não ter mais lágrimas. Rezei, pedi a Deus e a Nossa Senhora para me tirarem dali, para acordar daquele pesadelo. Mas quando a manhã chegou, eu ainda estava lá. E a Dona Carmen entrou com umas roupas na mão. Hora de se arrumar. Os clientes começam a chegar depois do almoço. Gritei que não ia fazer nada daquilo, que queria voltar para o Brasil, que ia chamar a polícia. Ela riu na minha cara. E contar o que para a polícia? Que veio ilegalmente, que tá sem visto. Eles vão te deportar. E antes disso vão te botar numa prisão muito pior que essa aqui. Foi quando descobri que meu passaporte tinha sumido. E mais. Segundo a Dona Carmen, eu tinha uma dívida enorme a pagar. O valor que seu tio recebeu, mais sua passagem, mais sua hospedagem e alimentação aqui, dá mais de $10.000. Só sai daqui quando pagar tudo. O resto do dia foi um terror que nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado. A Dona Carmen me ensinou como atender os clientes, o que dizer, como agir. Quando me recusei, ela chamou 2 homens que me seguraram enquanto ela me batia com um chicotinho de couro. Isso é só uma amostra do que acontece com quem não obedece. Sei que essa história é difícil de ouvir, cara. Mas é importante que ela seja contada. Se você valoriza essa coragem de expor a verdade, pode me apoiar através do Valeu Demais aqui no YouTube. É aquele botãozinho com símbolo de coração embaixo do vídeo. Você escolhe qualquer valor para contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Esse dinheiro ajuda a manter o canal Vovós do Brasil, trazendo histórias de verdade como a minha. E se não puder contribuir agora, só de assistir já está ajudando muito. Naquela mesma noite chegou meu primeiro cliente, um homem de meia-idade barrigudo que falava italiano. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Tentei resistir, mas ele era forte e eu estava ameaçada. Se eu gritasse ou causasse problemas, a Dona Carmen tinha avisado que o castigo seria pior. Foi assim que perdi o pouco de dignidade que me restava. Depois que ele saiu, vomitei tudo que tinha no estômago e chorei até adormecer de exaustão. Os dias seguintes foram um borrão de horror. A Dona Carmen me obrigou a atender cada vez mais clientes. Comecei com 2 ou 3 por dia, depois aumentou para 5, 6, até chegar a D e Z nos fins de semana. Homens de todo tipo. Jovens, velhos, italianos, turistas, casados, solteiros. Alguns eram brutais, outros fingiam gentileza. Todos pagavam para usar meu corpo como se eu não fosse gente. No bordel, tinha outras brasileiras na mesma situação. Conheci a Bia, de Belém do Pará, a Raíssa, de Recife, a Flávia, do Rio de Janeiro, e mais umas 6 ou 7 que iam e vinham. Todas tinham histórias parecidas. Enganadas com promessas de empregos, trazidas por gente de confiança, presas por dívidas inventadas. A gente se apoiava como podia. Quando uma estava muito machucada ou doente, as outras tentavam cobrir. Dividíamos remédios, maquiagem para esconder os hematomas. E, principalmente, mantínhamos viva a esperança de um dia escapar daquele inferno. Um dia isso vai acabar, a gente dizia uma para outra. Para algumas, acabou da pior maneira possível. Teve a Camila, uma menina de Salvador, que tentou fugir depois de 6 meses. Ela tinha feito amizade com um cliente que prometeu ajudar. Planejou tudo, mas foi uma armadilha. O cliente era amigo do Marco. O que fizeram com ela na frente de todas nós foi tão brutal que eu não consigo nem falar. Um aviso. Teve também a Patty,
de Fortaleza. Ela simplesmente desapareceu uma manhã. Dona Carmen disse que ela foi transferida para a Alemanha, mas a gente sabia que era mentira. Tinha ouvido gritos na noite anterior. Nunca mais soubemos dela. Meses depois, aconteceu o mesmo com a Júlia, de Manaus. Aprendi a sobreviver. Aprendi umas palavras em italiano, o suficiente para entender ordens. Aprendi a sorrir quando estava morrendo por dentro. Aprendi a me dissociar, a fingir que não era comigo. Era como se eu assistisse tudo de fora do meu corpo. A menina alegre de Divinópolis tinha morrido. No lugar dela, estava só um corpo vazio que obedecia para não ser castigado. Tentei me matar 2 vezes. Na primeira, juntei comprimidos de dormir. Mas a Raíssa me encontrou e a Dona Carmen me fez vomitar tudo. Não por preocupação, mas porque eu era um investimento. Na segunda, tentei cortar os pulsos com um caco de espelho. De novo fui salva, porque eu valia dinheiro. Depois disso, a vigilância ficou constante. O tempo foi passando. Perdi a noção dos dias, dos meses. Sei que passei por 3 invernos naquele lugar. Então, foram uns 3 anos. 3 anos de inferno na terra. Mandavam cartas falsas para minha família, ditadas pela Dona Carmen, dizendo que eu estava bem, trabalhando. Até mandavam um dinheirinho de vez em quando para manter a farsa. Uma merreca que não fazia nem cócegas na dívida que só aumentava. A esperança de escapar ia diminuindo. As outras meninas tinham desistido. Eu não. Continuava rebelde demais, segundo a Dona Carmen. Por isso, ficava trancada. Mas o destino, às vezes, prepara umas surpresas. E a minha salvação veio de onde eu nunca imaginaria. Veio através de um cliente, um italiano chamado Ângelo, que mudaria tudo. Mas essa já é a próxima parte da minha história. O Ângelo apareceu na minha vida quando eu já tinha perdido toda a esperança. Era um senhor de uns 60 anos, professor universitário aposentado. Diferente da maioria, ele não me procurava tanto pelo sexo, mas pela companhia. Pagava a Dona Carmen pelo tempo todo, mas às vezes a gente só conversava. Numa dessas noites, ele percebeu as marcas de pancada nas minhas costas. "Quem fez isso?" ele perguntou. Comecei a chorar sem parar. Foi a primeira vez que alguém mostrou preocupação de verdade comigo em anos. Entre soluços, contei um pouco da minha história. Que eu não estava ali por escolha, que fui vendida, que não podia sair. O Ângelo ficou em silêncio por um tempo. Antes de ir embora, ele me disse baixinho: "Eu vou te ajudar." Não acreditei muito. Já tinha ouvido promessas antes. Mas ele voltou na semana seguinte. E na outra. E em cada visita, trazia um pouco de comida escondida, umas liras que eu escondia debaixo do colchão. E o mais importante, um plano. Ele descobriu que toda segunda-feira o movimento era menor. A Dona Carmen saía e deixava só um segurança. O Ângelo planejou tudo. Ele viria como cliente e na hora de sair ia causar uma distração. Eu deveria estar pronta perto da porta dos fundos, às 10 da noite em ponto, com nada além da roupa do corpo e do dinheiro escondido. Durante semanas, guardei cada lira que o Ângelo me dava. Não contei o plano para ninguém, nem para as outras brasileiras. Por medo. Se algo desse errado, não queria que elas sofressem também. O dia marcado chegou. Uma segunda-feira de novembro, chuvosa e fria. Passei o dia tensa. Às 9 da noite, o Ângelo chegou. Fingi normalidade, mas meu coração parecia que ia explodir. Às 10 em ponto, ouvi uma gritaria na frente da casa. O Ângelo tinha começado a distração. O segurança foi ver o que era. Era a minha chance. Corri para a porta dos fundos, que dava para um beco escuro. Tava chovendo forte. O Ângelo me esperava num carro, com o motor ligado. Pulei no banco de trás, me abaixei e ele arrancou. A adrenalina era tanta que eu tremia sem parar. "Conseguimos!" ele exclamou, mas eu ainda não acreditava. Só quando a gente já estava na estrada, saindo de Nápoles, comecei a entender que estava, realmente, livre. Chorei de alívio, de medo, de tudo. Ângelo me levou para a casa da irmã dele, a tia Sônia, nos arredores da cidade. Uma casinha simples, num lugar afastado. A tia Sônia não fez muitas perguntas. Me deu roupas limpas, um quarto quentinho e privacidade. Passei os primeiros dias praticamente dormindo. Meu corpo e minha mente, finalmente, tinham permissão para sentir todo o horror que eu passei. Os primeiros meses foram de muito medo.
Não saía da casa de jeito nenhum. Vivia assustada, achando que a qualquer momento o Marco ia aparecer. O Ângelo aparecia de vez em quando, sempre com cuidado. Ele trazia notícias e ia planejando o próximo passo: me mandar de volta para o Brasil. O problema maior é que eu não tinha documentos. Meu passaporte estava com a dona Carmen. A gente precisava achar outra maneira. Enquanto isso, comecei a ajudar a tia Sônia na casa. E depois, comecei a fazer faxina para umas amigas dela. Trabalho informal, pagamento em dinheiro. Era arriscado, mas eu precisava juntar dinheiro para voltar. Trabalhei como faxineira por quase 6 meses. Guardava cada lira que ganhava. Enquanto isso, o Ângelo pesquisava como me tirar da Itália. Avião estava fora de questão. Finalmente, ele achou uma solução. Eu iria de navio até a Argentina, e de lá entraria no Brasil por terra. Era perigoso. O Ângelo tinha um amigo que trabalhava num navio de carga. Ele me colocaria como ajudante de cozinha, sem registros. Era a minha única chance. Aceitei. A despedida da tia Sônia foi emocionante. Aquela senhora me deu 1/3 de presente e disse: "Vou rezar por você todos os dias." O Ângelo me levou até o porto de Nápoles numa madrugada fria. A viagem de navio durou quase 1 mês. Trabalhei duro na cozinha. Descascava batata, lavava panela. Dormia num quartinho minúsculo, mas, pela primeira vez em anos, podia trancar a porta por dentro. Era mais liberdade do que eu tinha tido em muito tempo. Quando chegamos em Buenos Aires, o amigo do Ângelo me ajudou a desembarcar sem passar pela imigração. Me deu o endereço de uma pensão barata e o contato de um coiote, o Javier, que ajudava a cruzar a fronteira. Fiquei 1 semana em Buenos Aires, sozinha, sem falar espanhol, com pouquíssimo dinheiro e medo de tudo. Encontrei o tal do Javier, um argentino que cobrou quase todo o meu dinheiro para me levar até a fronteira. A travessia foi de ônibus e depois a pé, por trilhas no meio do mato, de noite. Quando o sol nasceu, o Javier apontou para frente e disse: "Brasil." Cara, nunca senti tanto alívio na vida. Eu estava em casa. Era 1986, quase 4 anos depois de ter saído. Mas eu não podia voltar para Divinópolis. A vergonha era muito grande. Como eu ia olhar nos olhos da minha mãe e contar o que aconteceu? E se o tio Sérgio descobrisse que eu voltei? Não, voltar não era uma opção. Decidi recomeçar onde ninguém me conhecesse. Ouvi falar bem de Curitiba. Peguei um ônibus da fronteira do Rio Grande do Sul e fui para lá. Cheguei em Curitiba sem conhecer ninguém. Sem documentos, só com a certidão de nascimento costurada na barra da saia e uns trocados no bolso. Consegui um trabalho como ajudante de cozinha num restaurante pequeno. O dono, seu Antônio, era um português que também tinha chegado sem nada e entendeu minha situação. Menti. Disse que fui roubada, que levaram tudo. Trabalhei feito uma condenada. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Com meu primeiro salário, aluguei um quartinho melhor. Com o segundo, comecei a tirar novos documentos. Seu Antônio me ajudou, foi minha testemunha. Menti que perdi tudo num incêndio. Consegui RG e CPF novos. Mandei uma carta para minha mãe. Não contei a verdade. Disse que o trabalho na Itália não deu certo, que voltei e achei uma oportunidade em Curitiba, que estava bem. Ela respondeu, feliz da vida por saber que eu estava viva e segura. O tempo foi passando. Me tornei a cozinheira principal do restaurante. Aluguei um apartamento pequeno só para mim, mas nunca confiei completamente em ninguém. Nunca contei minha história para ninguém. Foi nessa época que conheci o Roberto. Ele era cliente do restaurante. Viúvo, uns 15 anos mais velho, com 2 filhos já criados. Ele era um homem bom, calmo, respeitoso. Foi me conquistando aos poucos. Eu tinha muito medo de me relacionar, mas ele nunca forçou nada. Depois de quase 1 ano saindo, a gente começou a namorar. Mesmo assim, nunca contei sobre meu passado. Disse só que tive uma experiência ruim na Itália. Ele respeitou. A gente se casou em 1992, numa cerimônia simples no civil. Minha irmã mais nova, a Sandra, veio. Minha mãe já estava muito doente para viajar. Pela primeira vez em muitos anos me senti realmente segura. Tinha um lar, um marido que me respeitava, um trabalho que eu gostava. De fora, parecia uma vida normal, feliz até. Mas por dentro, as feridas continuavam abertas. Tinha pesadelos quase toda noite. Acordava gritando, suada, revivendo os horrores do bordel.
O Roberto me abraçava, tentava me acalmar, mas nunca perguntava os detalhes. Acho que ele imaginava que eu tinha sofrido algum tipo de abuso, mas não fazia ideia da dimensão do horror. Essa parte da minha história eu nunca contei pra ninguém, nem meu falecido marido soube disso. Tô revelando aqui pela primeira vez. Olha, duvido que você tenha coragem de dar um like nesse vídeo depois de ouvir isso. Se você é dessas pessoas que não tem medo de enfrentar a realidade, me prova aí. Aperta esse botão de like. Quero ver se você consegue. Em 1996, recebi a notícia que mais temia. Minha mãe estava morrendo, câncer. Minha irmã me ligou, implorando para eu ir a Divinópolis me despedir. Eu queria ir, meu Deus, como eu queria. Mas o medo era maior. Perguntei se o tio Sérgio estava por lá. Ela disse que sim, que tinha voltado para cuidar da irmã doente. Aquilo me apavorou. Eu não fui. É uma das maiores dores que eu carrego. Minha mãe morreu sem que eu pudesse me despedir dela. Tudo por causa do medo. O Roberto não entendeu. A gente teve nossa primeira grande briga. Eu quase contei tudo, mas as palavras não saíam. Como explicar que o homem que cuidava dela era o mesmo que tinha me vendido como um pedaço de carne? Entrei numa depressão profunda. Os anos foram passando. Eu envelheci. O Roberto faleceu em 2015, de um infarto. Fiquei viúva aos 55 anos, sozinha de novo. Os pesadelos que tinham diminuído voltaram com força total. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha irmã, a Sandra. Ela estava em pânico. A filha dela, minha sobrinha Larissa, tinha recebido uma proposta do tio Sérgio para trabalhar em Portugal. A história era idêntica à minha. Um restaurante, salário em euros, alojamento. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele continuava no mesmo esquema, 30 anos depois, e agora tinha posto os olhos na minha sobrinha. Naquele momento tomei uma decisão. Não podia deixar a história se repetir. Pela primeira vez em décadas, senti uma coragem que não sabia que ainda existia. Era hora de voltar a Divinópolis. Era hora de confrontar o passado, era hora de contar a verdade. Peguei o primeiro ônibus para Minas no dia seguinte, com o coração na mão, mas com uma determinação que não sentia desde que planejei minha fuga de Nápoles. Eu não sabia o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar parada enquanto outra menina inocente caía na mesma armadilha que destruiu a minha vida. O que aconteceu depois? Quando finalmente encarei o Sérgio cara a cara depois de 30 anos. É a parte mais difícil dessa história. Mas também, a que finalmente me libertou. Antes de ir para Divinópolis, passei por São Paulo para pegar outro ônibus. E lá na rodoviária do Tietê, tomando um cafezinho, ouvi alguém me chamando. Clara? É você mesma? Quase derrubei a xícara. Olhei para o lado e não acreditei. Era a Raíssa, uma das meninas do bordel em Nápoles. Mais velha, claro, com os cabelos brancos, mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Menina, pensei que você tivesse morrido, ela falou, me abraçando forte. Depois que você fugiu, a dona Carmen ficou uma fera. A Raíssa me contou que conseguiu sair alguns anos depois de mim. Pagou a dívida depois de quase 6 anos. Voltou, casou, teve filhos, virou avó. Uma vida normal. Mas os olhos dela tinham o mesmo vazio que eu via no espelho todo dia. E o tio Sérgio? Perguntei. Você sabe se ele continuou naquele esquema? O rosto dela ficou sério. Continuou e continua, Clara. É uma rede, sabe? Agora ele tá levando meninas para Portugal. Meu sangue gelou. Contei a ela sobre a minha sobrinha, a Larissa. Raíssa pegou na minha mão. Você precisa impedir isso, Clara. Não importa como. Antes de eu ir, ela me deu um presente. Um gravador digital bem pequeno. Eu sempre carrego um desses comigo. Trauma, sabe? Mas acho que você vai precisar mais do que eu. Cheguei em Divinópolis 3 dias depois. A cidade tinha mudado muito. Fiquei num hotelzinho perto da rodoviária. Eu não podia simplesmente aparecer na casa da minha irmã. Precisava ser cautelosa. Tive a ideia de um disfarce. Fui num salão, pintei o cabelo de castanho, cortei curto, comprei óculos grandes, me vesti com roupas simples. Descobri que minha irmã, Sandra, precisava de uma empregada. Bati na porta. Disse que meu nome era Cida, que tinha vindo de uma cidade vizinha. Ela me contratou na hora. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Foi muito estranho. Estar na casa da minha própria irmã, sendo tratada como uma estranha. Ela não me reconheceu, claro. Me aproximei da minha sobrinha Larissa. Uma menina doce, sonhadora, igual a mim na idade dela.
Uma noite ela veio na cozinha, toda animada. Cida, você não vai acreditar. Meu tio Sérgio me arrumou um emprego em Portugal. Vou ganhar em euro, imagina só. Meu coração parou. Respirei fundo. Que legal, menina. E esse tio, ele é de confiança? Claro que é, ela respondeu ofendida. Fiquei atenta às visitas do tio Sérgio. Ele aparecia quase todo dia, trazendo presentes para Larissa, investindo na mercadoria. E eu, sempre por perto, limpando alguma coisa, com o gravador da Raíssa no bolso do avental, ligado. Consegui gravar ele falando que a Larissa não precisava se preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo, igualzinho a mim. Mas ainda não era o suficiente. Nas minhas folgas, fui atrás de ajuda. Num barzinho da praça, conheci o Ricardo, um repórter investigativo. Contei parte da história, o suficiente para ele se interessar. Se você conseguir uma confissão gravada, algo que mostre o esquema, a gente leva para a Polícia Federal. O plano começou a tomar forma. Eu ia fingir que queria recrutar outras meninas para ele. A oportunidade apareceu quando minha irmã e o marido viajaram. Fui na casa com a desculpa de que tinha esquecido algo. Encontrei o tio Sérgio e a Larissa na sala. Seu Hélio, desculpe me intrometer, comecei fingindo timidez. Sabe, eu tenho umas sobrinhas que também sonham em trabalhar fora. O velho canalha virou para mim com um sorriso que me gelou. É mesmo, Cida? Quantos anos elas têm? A mais nova 18, a mais velha 22. São bonitas, trabalhadeiras. Os olhos dele brilharam de cobiça. Ele mandou a Larissa pro quarto. Assim que ela saiu, o tom dele mudou. Ficou frio, calculista. Olha, Cida, vou ser direto. Esse negócio de restaurante é só a isca, entende? As meninas vão trabalhar em casas de entretenimento. Não exatamente servindo mesas, se é que me entende. Fingi uma surpresa modesta. Entendo. E quanto o senhor ganha por cada menina? Ele riu, relaxado. Depende. Se for bonita, jovem, virgem, pode valer até 10.000 euros. Mas o melhor é a porcentagem dos lucros depois. Meu estômago revirou. E é seguro? Não tem problema com a polícia? Que nada. Tenho contatos em tudo que é lugar. Elas chegam lá, a gente pega o passaporte, elas ficam presas pela dívida. E se alguma tenta fugir? Perguntei, sentindo o gravador no bolso. O sorriso dele sumiu. Aí o negócio fica feio. A gente já perdeu algumas mercadorias assim, mas serve de exemplo. Mercadorias. Era isso que éramos para ele. Depois de quase 1 hora de conversa, com tudo gravado, decidi que era a hora. Seu Sérgio, o senhor não me reconhece, né? Ele franziu a testa. Deveria? Tirei os óculos. Olhei bem fundo nos olhos dele. Não lembra da sua sobrinha, Clara? Aquela que você vendeu para um bordel em Nápoles há mais de 30 anos? A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco que nem papel. Não, não pode ser. Sou eu mesma, tio. Sobrevive ao inferno que você me mandou. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. Você não pode provar nada. Tirei o gravador do bolso. Apertei o play. Não preciso provar o que aconteceu comigo. Basta provar o que você está fazendo agora. Sua desgraçada! Ele gritou, vindo para cima de mim. Mas eu não era mais aquela menina indefesa. Me esquivei e ele caiu no chão. A Larissa apareceu, assustada. Seu tio não é quem você pensa, Larissa. Ele ia te vender para um puteiro. Do que você está falando, Cida? Meu nome não é Cida. É Clara. Sou irmã da sua mãe. Sou sua tia. O que se seguiu foi uma confusão. A Larissa não acreditava. O tio Sérgio negava tudo, me chamava de louca. Mas aí eu coloquei a gravação para tocar. A confissão dele. Clara como a água. Naquela noite contei toda a minha história para Larissa. No dia seguinte para minha irmã, que tinha acabado de voltar. Ela chorou muito, me pediu perdão. Ela me implorou para não denunciar. Vai destruir a família, Clara. Mas eu não podia. Quantas outras meninas seriam vendidas? Você acha que eu fiz errado em expor tudo, mesmo sabendo que isso ia afetar a família? O que você faria no meu lugar? Me conta aí nos comentários. Procurei o Ricardo, o jornalista. Juntos, entregamos todo o material para a Polícia Federal em Salvador. Uma semana depois, a operação começou. O tio Sérgio foi preso. O homem respeitado da cidade, saindo de casa algemado. A operação, chamada Gaiola Dourada, prendeu mais 12 pessoas. Uma rede inteira caiu.
Descobriram que eles tinham traficado mais de 200 mulheres do Nordeste nos últimos 20 anos. 200 vidas destruídas. A história explodiu na mídia. Fui colocada num programa de proteção a testemunhas. Foi lá que conheci outras sobreviventes. E foi a primeira vez que fiz terapia de verdade. A psicóloga repetia sempre: vocês não têm culpa. A culpa é dos criminosos. Aos poucos, aquela sementinha de autoabsolvição foi crescendo. 6 meses depois, começou o julgamento. Eu tive que testemunhar. Entrei no tribunal usando um capuz preto, só com os olhos de fora. Tremia tanto, mas quando comecei a falar, cada palavra tirava um peso das minhas costas. Contei tudo. Do outro lado da sala, o tio Sérgio me olhava com ódio. Nenhum arrependimento. Só raiva por ter sido pego. A sentença foi histórica. Tio Sérgio foi condenado a 18 anos de prisão. Uma das maiores penas para esse crime no Brasil. Foi uma vitória. Não só para mim, mas para todas as mulheres que sofreram nas mãos deles. Voltei para Divinópolis, mas nada era como antes. A cidade se dividiu. Alguns parentes deixaram de falar comigo. Diziam que eu tinha manchado o nome da família. Mas minha irmã Sandra, depois do choque, se tornou meu maior apoio. E a Larissa, minha sobrinha, ela sempre esteve do meu lado. Você salvou minha vida, tia. Acabei voltando para Curitiba. Era onde eu me sentia mais segura. Levei a Larissa comigo. Hoje ela é assistente social, ajuda mulheres em situação de risco. Diz que se inspirou na minha história. O tio Sérgio morreu na prisão, de infarto. Não senti alegria, nem tristeza. Senti um encerramento. Depois disso, decidi contar minha história publicamente. Sem capuz, sem anonimato. Como Clara Pereira de Souza, sobrevivente. Comecei a dar palestras em escolas, alertando jovens sobre os perigos do tráfico humano. Se alguém te oferece um emprego que parece bom demais para ser verdade, desconfie. Se querem que você viaje rápido, sem tempo para pensar, desconfie. Se oferecem adiantar tudo para você pagar depois, desconfie ainda mais. Numa dessas palestras, uma menina de 16 anos me procurou. Ela estava com a passagem comprada para a Espanha, num esquema idêntico. Conseguimos salvar ela e outras. Essa dor nunca vai desaparecer, mas encontrei um jeito de transformar ela em força. Hoje, aos 65 anos, encontrei uma paz que nunca achei que seria possível. É uma paz com cicatrizes, mas é paz. Se minha história ajudar uma única pessoa a escapar dessa armadilha, já valeu a pena. Conto isso para que outras sobreviventes saibam que não estão sozinhas. É possível reconstruir. Eu sou a prova viva. Eu sou Clara Pereira de Souza, tenho 65 anos e essa é a história da minha vida. Se quer ouvir mais histórias de mulheres reais como eu, se inscreva no canal Vovós do Brasil. A gente precisa contar essas histórias para que nunca mais se repitam. E se você está vendo esses quadradinhos passando na tela agora, clica neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Histórias de dor, sim, mas também de superação e esperança. Histórias que precisam ser ouvidas. Clica e confere.